Butã conhecida como a Terra do Dragão do Trovão. É uma verdadeira joia escondida entre as majestosas montanhas do Himalaia. Um lugar onde a realidade por vezes ultrapassa até mesmo a imaginação. Aqui o que pareceria impossível em outras partes do mundo faz parte do cotidiano. Em algumas comunidades, por exemplo, é socialmente aceitável que mulheres casadas se relacionem com outros homens sem qualquer condenação social. E ainda assim o país figura consistentemente entre os mais felizes do planeta. Costumes inusitados como a veneração ao falo, proibições aparentemente ilógicas e paisagens naturais de tirar o fôlego. Tudo isso compõe um Butã misterioso, cativante e fora de todos os padrões convencionais. Você teria coragem de explorar essa terra extraordinária? Venha conosco nessa jornada inesquecível. 25 curiosidades impressionantes sobre o Butã. 1. O tabaco é totalmente proibido. Desde o ano de 2004, Butã se tornou o primeiro país do mundo a proibir completamente a comercialização do tabaco. Mas a decisão foi além. É ilegal fumar em qualquer espaço público, incluindo parques, áreas de lazer e locais comunitários. Essa política faz parte de um esforço nacional para construir uma sociedade livre de fumo, onde a saúde coletiva e o meio ambiente são prioridade. Fumar, mastigar ou cultivar tabaco é considerado crime grave com penalidades que vão desde multas pesadas até 3 anos de prisão. Mesmo assim, quem realmente precisa pode importar pequenas quantidades por mês, desde que declare e pague os impostos correspondentes. Turistas também podem levar cigarros, mas devem pagar uma taxa significativa ao entrar no país. Um país sem fumaça, onde todos cuidam juntos da saúde e da pureza do ar. Você estaria disposto a conhecer um lugar assim? 2. Poligamia e poliandria. Uma tradição singular em Butã. Em um país que carrega o título de o lugar mais feliz do planeta, existem tradições que continuam a surpreender o mundo, entre elas a prática tanto da poligamia quanto da poliandria. Em Butã não são apenas os homens que podem ter várias esposas. As mulheres também têm o direito de se casar com múltiplos parceiros ao mesmo tempo. E o mais curioso, isso não é algo raro, mas bastante comum em regiões rurais e entre grupos étnicos tradicionais. O atual rei de Butã, por exemplo, casou-se com uma cidadã comum. Já o pai dele foi além. Uniu-se em matrimônio com 4 irmãs, todas reconhecidas oficialmente como rainhas em uma cerimônia solene. Para as mulheres é possível manter vários maridos simultaneamente, sem a necessidade de uma cerimônia formal. No entanto, de acordo com a lei vigente, apenas o primeiro esposo é considerado legítimo aos olhos da justiça. No cotidiano familiar, as mulheres costumam ocupar o papel central. Após o casamento, o homem se muda para a casa da esposa. E caso ocorra separação, ele deve compensá-la com bens materiais conforme determina a legislação local. Uma tradição inusitada que revela um olhar diferente sobre igualdade de gênero e o papel da mulher na sociedade butanesa. E se você pudesse se casar com várias pessoas ao mesmo tempo, aceitaria esse desafio. Ainda assim, se estiver pensando em um casamento com um cidadão butanês, saiba que não será uma tarefa fácil. O país possui leis rigorosas para preservar sua cultura e religião. Qualquer relação com estrangeiros exige avaliação cuidadosa e profunda compreensão mútua. 3. Butã. Um destino que poucos conseguem alcançar. Escondido entre os picos imponentes do Himalaia. Butã é um dos países mais isolados do mundo. Conhecido por sua paz, beleza intocada e um modo de vida desconectado do ritmo acelerado da modernidade, o reino preserva com firmeza sua identidade única. Tudo porra! Os ICES conta com apenas um aeroporto internacional, o Aeroporto de Paro, localizado a cerca de 35 quilômetros da capital Thimphu. O mais impressionante é que essa estrutura tem apenas uma pista, mas foi construída no estilo tradicional dos palácios de Butã. Ao chegar, você sente que está entrando em um mundo à parte, silencioso, antigo e cheio de mistérios. Caso prefira ir por terra, há somente uma alternativa: passar pela Índia. Existem 3 rotas principais para entrar no país Durango-Butã 152, e especialmente a Via Phuent Ho Linh.
Thimphu a mais popular entre os visitantes. Entretanto, visitar Butã não é tarefa simples. O país impõe um limite anual de turistas para proteger sua cultura e seu meio ambiente. Não é possível solicitar visto individualmente. A única maneira de entrar legalmente é através de um pacote turístico aprovado pelo governo. Essas agências autorizadas cuidam de todo o processo, inclusive do pedido de visto. Se não for por esse caminho, as chances de conseguir autorização são praticamente inexistentes. Além disso, cada turista deve pagar uma taxa mínima de $200 por dia. Parte da política nacional chamada de turismo de alto valor e baixo volume. Com todas essas exigências, você ainda manteria o desejo de conhecer esse reino misterioso. Se você já teve esse privilégio, compartilhe sua experiência, porque faz parte do seleto grupo que descobriu uma das nações mais exclusivas do planeta. 4. Pimenta. Um amor ardente no coração de Butã. Em Butã, a pimenta não é apenas um tempero. Para o povo butanês, ela é parte essencial de cada refeição, quase como um legume nacional. Ao caminhar por vilarejos remotos, é comum ver cordões de pimentas vermelhas penduradas nas fachadas das casas, secando ao sol. Essa imagem, além de bela, simboliza uma prática ancestral de conservação de alimentos para todo o ano. Enquanto em muitas partes do mundo, a pimenta é apenas um toque final no prato, em Butã, ela é o ingrediente principal. Seja no arroz frito, em sopas, ensopados ou saladas, não há refeição completa sem a presença marcante da pimenta. Essa paixão ardente tem uma explicação climática. Localizado nas montanhas do Himalaia, Butã é um país frio onde o inverno se infiltra por todos os cantos. Nesse ambiente gelado, a pimenta torna-se uma aliada perfeita. Aquece o corpo, estimula o paladar e proporciona uma sensação de conforto. Não surpreende, portanto, que a pimenta seja o vegetal mais consumido no país, superando até ingredientes básicos como a batata ou o repolho. Isso revela o vínculo profundo entre os butaneses e esse alimento simples, mas poderoso. 5. O único país do mundo sem semáforos. Um dos fatos mais curiosos sobre Butã é que ele é o único país do mundo onde não existe sequer um semáforo. Em vez das luzes vermelhas e verdes, os cruzamentos são controlados por policiais de trânsito, que com gestos firmes e elegantes organizam o fluxo de veículos de forma quase coreografada. Essa prática não é apenas funcional, é parte do modo de vida e da cultura local. Na capital Thimphu, a maior cidade do país, chegou a ser instalado um sistema de semáforos. Mas algo inesperado aconteceu em menos de 24 horas. Todas as luzes foram removidas. Os moradores não se adaptaram à presença fria e impessoal dos semáforos. Para eles, essas luzes intermitentes pareciam deslocadas e sem alma, incapazes de substituir o calor humano dos agentes de trânsito, figuras queridas e respeitadas nas ruas do país. Pode parecer estranho imaginar uma cidade sem semáforos. Será que o tráfego funcionaria normalmente? Em Butã, a resposta é sim, e com orgulho. A ausência dos semáforos é mais do que uma escolha técnica. É um reflexo da confiança mútua, da harmonia social e da forma única com que o país encara a vida urbana. 6. Proibição de cortar árvores e pescar. As rigorosas leis ambientais de Butã. Butã é um dos raros países no mundo que colocam a proteção ambiental no centro de suas políticas de desenvolvimento. Um dos pilares mais impressionantes dessa visão é a exigência legal de que, no mínimo 60% do território, esteja coberto por florestas. Essa não é apenas uma promessa simbólica, é uma lei. Qualquer pessoa que corte árvores sem uma autorização especial está sujeita a punições severas, inclusive prisão. O governo de Butã não apenas proíbe o desmatamento indiscriminado, como também incentiva o reflorestamento, especialmente nas áreas rurais. Nessas regiões, os moradores podem cultivar pequenas áreas para suprir suas necessidades básicas, como construir casas ou obter combustível. No entanto, nas zonas urbanas, a legislação é ainda mais estrita. Os residentes devem comprar madeira de serrarias legais e apresentar toda a documentação de construção. Atualmente, cerca de 72% do território nacional
permanece coberto por florestas um número que impressiona qualquer nação. E a preservação vai além das árvores. Em Butã é totalmente proibido caçar ou pescar. Essas práticas são vistas como atos contra a natureza e recebem penalidades semelhantes às do desmatamento ilegal. Durante datas sagradas no calendário budista, até mesmo a venda de carne e peixe é suspensa. Ainda assim, há quem se arrisque a pescar escondido durante a noite, mesmo diante das rígidas punições legais. Um país pequeno em tamanho, mas grandioso no respeito incondicional à Mãe Natureza. 7. Terça-feira. O Dia Sem Álcool em Butã. Em Butã existe um dia especial da semana em que o país inteiro faz uma pausa no consumo de bebidas alcoólicas. A terça-feira, também conhecida como o Dia Sem Álcool. Independentemente do clima ou de rituais religiosos, essa proibição é uma regra oficial determinada pelo governo que impede completamente a venda de qualquer bebida alcoólica às terças-feiras e é rigorosamente aplicada. O curioso é que os butaneses realmente gostam de beber. Em média, cada adulto consome até 8,47 litros de álcool por ano, número que ultrapassa a média global de 6,2 litros. Em todo o país, existem mais de 5.400 bares, um número impressionante, especialmente quando comparado à população local. A maioria está concentrada em Thimphu, a capital, onde se pode ver pessoas saboreando cervejas, vinhos e até destilados tradicionais. Mas quando chega a terça-feira, todos esses estabelecimentos devem suspender a venda de álcool. Sem exceção. Essa medida levanta uma pergunta: por que um país apaixonado por bebidas alcoólicas impõe a si mesmo essa limitação semanal? Talvez a resposta esteja no modo de vida butanês. Uma busca constante por equilíbrio, simplicidade e serenidade. Um valor que ressoa profundamente na alma deste reino enigmático. Suet. O país mais feliz do mundo. Butã. Um pequeno reino sem saída para o mar no sul da Ásia. Encontra-se discretamente entre dois gigantes, a Índia e a China. Apesar de sua economia modesta e da persistência da pobreza e do analfabetismo, o país é amplamente conhecido como o lugar mais feliz do mundo. Aninhado no coração da cordilheira do Himalaia, Butã possui uma beleza natural de tirar o fôlego e uma cultura profundamente enraizada em tradições. O ar puro, as florestas densas e o estilo de vida conectado às raízes criam uma nação serena, quase isolada do barulho do mundo moderno. Pesquisas recentes indicam que a grandiosidade das paisagens, o orgulho nacional e o forte senso de comunidade são os principais motivos que levam os butaneses a se sentirem verdadeiramente realizados com suas vidas. A maioria da população segue o budismo e adota uma alimentação vegetariana. Eles acreditam na lei do karma, cultivam compaixão e vivem pensando no bem comum, e não apenas em interesses próprios, uma filosofia que molda uma sociedade pacífica e repleta de boas intenções. O que mais impressiona é o fato de Butã praticamente não ter criminalidade. Diferenças de classe ou status social quase não existem, e a cordialidade é tão presente que até mesmo o príncipe pode ser visto jogando futebol com as crianças nas ruas, como se todos fossem iguais. Tudo isso forma um retrato de harmonia social, um país onde a felicidade não é apenas um ideal, mas uma realidade vivida com simplicidade, orgulho e inspiração para o mundo. 9. A Terra das Mil Espécies. Butã e o mundo selvagem. Butã não é apenas o reino da felicidade, é também um dos últimos refúgios ecológicos preservados do Himalaia. O país abriga uma rica biodiversidade, incluindo espécies raras como o tigre de Bengala, leopardos, ursos, cabras montesas e cervos com galhadas tão afiadas quanto verdadeiras armas naturais. Mas, se você espera ver esses animais selvagens facilmente durante sua viagem, talvez se decepcione. Em Butã, caçar animais silvestres é um crime grave. Por exemplo, matar um grou do pescoço preto, ave símbolo do país, pode resultar até mesmo em prisão perpétua. Essas leis severas não são obstáculo, mas sim a base para a proteção de ecossistemas intocados. Graças a elas, Butã se tornou o destino ideal para quem ama a natureza e deseja vivenciar uma conexão real com o mundo selvagem.
Rodeado por montanhas imponentes, o país é um retrato vivo de paz e beleza natural. Butã abriga mais de 165 espécies de mamíferos, 12 espécies de aves raras, centenas de plantas endêmicas, mais de 200 espécies de orquídeas e 50 tipos diferentes de rododendros. Para os apaixonados pela vida selvagem, Butã é um tesouro vibrante. E com sorte você poderá avistar esses animais incríveis em trilhas pelas montanhas, caminhadas longas ou mesmo durante os festivais tradicionais coloridos do país. Butã não é apenas um lugar bonito. É uma viagem transformadora onde a harmonia entre o ser humano e a natureza se torna uma experiência inesquecível. 10. 100 pessoas em situação de rua, saúde e educação. Totalmente gratuitas. Enquanto o problema do sem-teto ainda assola até mesmo países desenvolvidos como os Estados Unidos, o Japão ou a Alemanha em Butã, a realidade é bem diferente. Neste pequeno reino, ver alguém dormindo nas ruas é praticamente impossível. Se um cidadão perder sua casa, pode recorrer diretamente ao rei. E o mais surpreendente é que com apenas um pedido, ele poderá receber um pedaço de terra para reconstruir sua moradia e recomeçar a vida literalmente do zero. E o apoio do Estado vai além disso. O governo de Butã oferece educação e serviços de saúde totalmente gratuitos para toda a população. Isso significa que cerca de 18% do orçamento nacional é destinado exclusivamente a garantir que todos, independentemente de sua condição financeira, tenham acesso à escola e ao atendimento médico. Mais do que uma política pública. Essa atitude reflete uma filosofia de vida baseada na solidariedade em Butã. A felicidade não é vista como uma conquista individual, mas como um compromisso coletivo entre governo, comunidade e cada cidadão. 11. Sem televisão, nem internet. A felicidade no silêncio. Em Butã, a vida flui devagar com suavidade e introspecção. A televisão e a internet só foram oficialmente liberadas no país em 1999, o que fez de Butã a última nação do mundo a se abrir para a mídia moderna. Mas isso não significa que o país rejeite a tecnologia. Eles simplesmente optaram por um caminho diferente, mais ponderado, mais consciente. Os butaneses acreditam que o excesso de exposição à televisão e à internet pode gerar comparações desnecessárias. Competição, ansiedade e medo diante das notícias negativas como crimes e violência. Na visão deles, tudo isso contribui para um desgaste emocional que nos afasta da paz interior. Por isso, preferem uma vida simples, longe das pressões do consumo e das tendências tecnológicas. Não se preocupam em ter o celular mais recente, nem em exibir produtos de luxo. Para eles, a felicidade não está em ter mais, mas em ter o suficiente. Viver em equilíbrio é mais importante do que seguir o ritmo frenético do mundo. E talvez se você pudesse experimentar viver em uma sociedade onde tudo está na medida certa, nem em excesso nem em falta, também sentiria a serenidade que os envolve. 12. Butã. O país que nunca foi invadido. Situado entre dois gigantes, a Índia e a China. Butã poderia facilmente ter sido arrastado por conflitos políticos, colonizações ou guerras históricas. Mas o improvável aconteceu. Este pequeno país manteve sua independência por séculos. Mesmo durante a era do colonialismo europeu na Ásia, enquanto nações vizinhas caíam sob domínio estrangeiro, Butã permaneceu firme. Defendeu sua soberania, sua cultura e seu direito de autodeterminação com notável coragem. Ao contrário de muitos países que celebram o Dia da Independência como feriado nacional, o Dia Nacional de Butã é comemorado em 17 de dezembro, data em que o primeiro rei da dinastia Wangchuck foi coroado no ano de 1907. Esse momento marcou o início de uma nova era, para o reino uma jornada contínua de autodeterminação, sem interrupções, sem dominação por potências externas. Hoje, a data é celebrada como símbolo do orgulho da resistência e da unidade do povo butanês. Imagine o sentimento de orgulho que os cidadãos de Butã carregam ao olhar para a história do seu país, uma nação pequena cravada nas montanhas que jamais foi invadida. Isso não é apenas uma conquista histórica, é a essência viva da identidade.
e da confiança de um povo. 13. Sem matadouros. Viver com respeito à vida. Butã é um dos raríssimos países do mundo onde não existe nenhum matadouro em todo o território. Isso pode parecer surpreendente, já que os butaneses consomem carne, mas toda ela é importada de nações vizinhas como a Índia ou o Nepal. Por quê? Porque Butã é uma nação budista, onde cerca de 40% da população é vegetariana, e a maioria segue estritamente os princípios de respeito à vida ensinados pelo budismo. Abater animais é proibido, exceto quando o animal morre de forma natural. Inclusive, mesmo que você possua um animal, não é permitido matá-lo por nenhum motivo. Em outras palavras, o abate de animais em Butã é ilegal. Durante períodos sagrados ou feriados importantes, até mesmo a comercialização de carne é temporariamente proibida. Essas não são apenas normas legais, são expressões profundas do compromisso do país em proteger a vida e preservar valores culturais e espirituais profundamente enraizados na sociedade. Trata-se de uma cultura onde a compaixão vai além das palavras e se manifesta em gestos concretos, inclusive na forma como os cidadãos se alimentam. 14. A capital onde há mais cães de rua do que carros. Em Thimphu, a pacata capital de Butã, ver cães de rua perambulando pelas ruas é algo absolutamente comum. Eles dormem em qualquer lugar, desde vielas silenciosas até as praças movimentadas no coração da cidade. Mas o que realmente chama a atenção não é a quantidade, e sim a maneira como os butaneses tratam esses animais. Com forte influência do budismo, os habitantes nunca os expulsam ou machucam. Ao contrário, cuidam deles com carinho como se fossem parte natural da comunidade. Muitos cidadãos levam consigo restos de comida para compartilhar com os cães abandonados, um gesto simples que reflete compaixão e humanidade no cotidiano. E graças a esse afeto, os cães de rua de Thimphu não só sobrevivem, como são conhecidos como os cães de rua mais felizes do mundo. Essa conexão entre humanos e animais molda uma cultura profundamente respeitosa, onde toda forma de vida pequena ou grande é acolhida e protegida. E 15. O Templo Sagrado da Fertilidade em Butã. Em Butã, há um templo muito especial que desperta esperança em milhares de casais com dificuldades para conceber, Chimilyakang, conhecido como o Templo da Fertilidade. Todos os anos, peregrinos de diversos cantos do mundo seguem rumo a este lugar sagrado desejando receber bênçãos e renovar o sonho de se tornarem pais. Os que chegam ao templo participam de um ritual singular, onde recebem a bênção de Ladra Pakuni, o fundador do templo, uma figura lendária que deixou sua marca com ideias únicas sobre o amor à liberdade pessoal e a compaixão humana. O nome de Lamalei, o grande mestre responsável pela criação de Chimilyakang, tornou-se símbolo espiritual de amor e fertilidade no imaginário do povo butanês. Segundo a crença local, se uma mulher enfrenta dificuldades para engravidar e vai até Chimilyakang para rezar com sinceridade, ela poderá logo receber saúde e o milagre da vida. No entanto, esse templo vai além de seu valor religioso. Ele também é um destino cultural imperdível para quem deseja vivenciar as tradições locais e sentir a profunda conexão entre o ser humano e a natureza. Ao atravessar campos de arroz verdejantes e seguir a trilha que leva à colina onde está o templo, não se faz apenas uma peregrinação física, mas uma verdadeira jornada de retorno à simplicidade, à acolhida e à essência pura de Butã. Lá no alto você sente uma ligação invisível, que pulsa no ar, onde a natureza parece ganhar vida e as pessoas reencontram a paz mais autêntica do coração. E você? Se tivesse a chance de visitar Butã, aceitaria o convite de conhecer Chimilyakang e talvez se abrir ao milagre silencioso que este templo guarda há séculos? 16. O único país do mundo que não mede o sucesso pelo PIB. Enquanto quase todos os países do mundo utilizam o PIB, Produto Interno Bruto, como referência para avaliar seu desenvolvimento, Butã escolheu trilhar um caminho completamente diferente.
Desde o ano de 1972, sob o reinado do monarca Jigme Singye Wangchuck, o país introduziu um conceito ousado, o Índice de Felicidade Interna Bruta, conhecido como GNH Gross National Happiness. O próprio rei declarou em uma frase que ficou para a história: "Para Butã, a felicidade nacional é mais importante do que o produto interno bruto." O GNH não mede apenas conquistas econômicas. Ele representa um conjunto abrangente de valores que inclui saúde, educação, meio ambiente, de bem-estar espiritual, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, fé religiosa, harmonia com a natureza e até a qualidade da governança. Graças a essa filosofia, Butã tornou-se o único país do mundo que tem a felicidade como meta oficial de desenvolvimento e passou a ser admirado por nações de todos os continentes. Pelas ruas do país não se vê outdoors comerciais em profusão. Em vez disso, encontram-se mensagens inspiradoras como: "A vida é uma jornada. Continue caminhando, deixe a natureza mostrar o caminho." Ou diante de obras públicas, uma simples placa que diz: "Desculpe pelo transtorno. Obrigado por compreender." O GNH não é uma teoria abstrata. Ele está presente no cotidiano dos butaneses, na forma como cuidam da natureza, preservam suas tradições culturais e promovem uma vida digna para todos. Essa filosofia que coloca a felicidade como fundamento transformou Butã em um país verdadeiramente único. Um lugar onde você não apenas visita paisagens, mas descobre um novo jeito de viver. Butã, o país que esteve completamente isolado até 1974. Antes de 1974, Butã era praticamente um enigma para o mundo. Um reino fechado, escondido entre os picos do Himalaia, onde ninguém podia entrar, e ninguém tinha permissão para sair. Mas tudo mudou quando o governo decidiu abrir suas portas ao turismo internacional. O objetivo não era apenas impulsionar a economia, mas também compartilhar com o mundo suas paisagens naturais e sua cultura única. Naquele primeiro ano de abertura, apenas 274 visitantes receberam permissão para entrar. Um número modesto, mas que marcou o início do contato cultural entre Butã e o restante do planeta. Com o tempo, o número de turistas aumentou e em 2019, o país ultrapassou a marca de 300 mil visitantes por ano. Ainda assim, Butã nunca sacrificou sua identidade ou seu meio ambiente para agradar ao turismo de massa. O governo sempre soube um crescimento descontrolado poderia ameaçar os valores tradicionais e a natureza preservada do país, tesouros guardados com cuidado por séculos. Por isso, em 2023, foi lançada a política de turismo de alto valor e baixo impacto, High Value Low Impact. A ideia é que cada visita ao país seja significativa para o turista, mas também benéfica para a comunidade e o meio ambiente. Um dos pilares dessa política é a taxa de turismo sustentável de $200 por pessoa por dia, valor que ajuda a Butã a manter sua essência e proteger o que torna sua alma tão especial, a serenidade, o equilíbrio e a profundidade cultural. 18. Sem ferrovias. Uma escolha de desenvolvimento em harmonia com a natureza. Butã é um dos raros países do mundo que não possui rede ferroviária. A razão está na geografia desafiadora do país, com montanhas altíssimas e o isolamento natural característico da região do Himalaia. Construir ferrovias aqui exigiria recursos imensos e projetos de engenharia extremamente complexos, algo que Butã optou por evitar justamente para preservar sua paisagem intocada. Em vez disso, os deslocamentos são feitos principalmente por automóveis e veículos rodoviários, através de uma rede viária que é mantida e modernizada de forma contínua, garantindo segurança e praticidade. Mesmo sem trens, Butã consegue manter um ritmo de desenvolvimento sustentável enquanto protege com firmeza o meio ambiente. A ausência de ferrovias tem sido um fator positivo, limitando impactos negativos sobre os ecossistemas, ajudando a conservar as florestas, o solo e o ar puro. Mais do que uma decisão técnica, essa escolha reflete claramente a filosofia de desenvolvimento do país. Aqui o sucesso não é medido pela velocidade de crescimento, mas pela qualidade de vida e o bem-estar da população. 19.
Proibição de sacolas plásticas. Uma luta constante pelo meio ambiente. A proibição das sacolas plásticas em Butã foi implementada pela primeira vez no ano de 1999, tornando o país um dos pioneiros na luta contra a poluição por plástico. Na época, no entanto, a falta de alternativas viáveis impediu que a medida tivesse o impacto desejado. Mas Butã não desistiu. Reforçou a proibição novamente em 2005 e em 2009. Ainda enfrentando dificuldades para alcançar os resultados esperados. Foi apenas em 2010 que o país adotou uma abordagem mais firme. Apertou as regras e, ao mesmo tempo, incentivou a população a adotar alternativas sustentáveis, como sacolas de pano feitas à mão ou tecidas com fibras naturais, especialmente em supermercados e feiras. Apesar do caminho difícil, Butã manteve-se firme. Hoje é reconhecido como uma nação líder na proteção ambiental contra os danos do plástico, um avanço que reforça seu compromisso com a preservação da natureza. A pergunta que fica é o que podemos aprender com essa determinação. E você? Em um mundo sufocado pelo lixo plástico, como vê o seu papel na proteção do planeta? Compartilhe suas ideias, porque uma pequena ação pode sim gerar uma grande transformação. 20. Arco e flecha. O esporte tradicional que carrega a alma do Butão. No Butão, se existe algo que o povo valoriza quase tanto quanto o rei. Esse algo é o arco e flecha. Mais do que um esporte, ele é parte inseparável da vida cultural e espiritual do país. Ao longo de todas as estações do ano, campeonatos de arco e flecha são realizados com entusiasmo desde aldeias remotas nas montanhas até o centro da capital Thimphu. O estádio Changlimithang, em especial, é palco de grandes disputas e atrai tanto competidores quanto espectadores em massa. Nos dias de competição, os arqueiros vestem trajes tradicionais do Butão, uma expressão viva de orgulho nacional. Mas o que torna esse esporte verdadeiramente único não é apenas a técnica, e sim o espírito que envolve cada torneio. Uma mistura de rivalidade amistosa, celebração comunitária e alegria contagiante. As equipes rivais competem mirando os alvos enquanto tentam distrair umas às outras com gritos, cantos e danças bem-humoradas. A cada acerto, o time comemora com música, dança e gritos de alegria, como se a vitória pertencesse a todos. Muitos dos participantes vêm de regiões montanhosas distantes e chegam a caminhar por 2 dias para participar dos torneios. Para eles, é uma oportunidade rara de confraternizar, celebrar e preservar uma tradição herdada dos ancestrais. Cada festival de arco e flecha é mais do que uma competição esportiva. É uma verdadeira festa comunitária, onde as pessoas se reúnem, preparam alimentos, compartilham risos e criam memórias inesquecíveis. E se um dia você visitar o Butão, não perca a chance de vivenciar essa prática tão especial. Você poderá aprender desde os fundamentos até técnicas avançadas, tudo isso envolto em um ambiente vibrante, onde o esporte se torna ponte entre tradição, alegria e união. 21. A história de amor admirável do rei e da rainha do Butão. O romance entre o rei Jim Khesar Namgyel Wangchuk e a rainha Jetsun Pema tornou-se símbolo vivo de lealdade e romantismo no Butão. Uma verdadeira história de conto de fadas em plena vida real. Quando se casaram oficialmente, Jetsun Pema tinha apenas 21 anos, tornando-se a rainha mais jovem do mundo naquele momento. A simplicidade e sinceridade do amor. Entre os dois, conquistou instantaneamente o coração da população, enchendo o país de orgulho. O que torna essa história ainda mais especial é o seguinte. Segundo a lei butanesa, os reis podem ter várias esposas. No entanto, o rei Khesar declarou publicamente que teria apenas uma esposa por toda a vida, a sua amada Jetsun Pema. Essa fidelidade comoveu o povo e marcou uma diferença profunda na história da monarquia, onde o amor verdadeiro prevaleceu sobre a tradição e o poder. Tudo começou como num conto encantado. Aos 7 anos de idade, Jetsun Pema conheceu por acaso o príncipe de 17 anos em uma ocasião especial.
Sem hesitar, a menina correu para abraçá-lo e disse que um dia se casaria com ele. Aquela frase inocente que poderia ter sido esquecida como uma brincadeira infantil acabou se tornando a mais bela profecia de amor já vivida no país. A história deles não só inspira os cidadãos butaneses, como também emociona qualquer pessoa que a ouve, despertando o desejo de acreditar que o amor puro, sincero e mágico realmente pode nascer dos momentos mais inesperados. E você? Essa história tocou seu coração. Talvez seja a hora de olhar para o amor com outros olhos mais leves, mais esperançosos, mais verdadeiros. 22. O orgulho do povo. Butanês. Pelas roupas tradicionais. Imagine-se caminhando pelas trilhas tranquilas do Butão, onde as pessoas não usam trajes típicos apenas em feriados ou cerimônias, mas quase todos os dias de suas vidas. Para os homens, o traje tradicional é o agô, uma túnica longa, semelhante a um vestido que se tornou um símbolo nacional desde o século XVII. Mais do que um traje cerimonial, o go é prático e funcional. Na frente há um grande bolso que cobre a região do abdômen e serve para carregar objetos do cotidiano como celulares chaves ou até mesmo uma criança pequena. É comum ver guias turísticos trajando gorro, marrom escuro com lenço branco nos ombros, conduzindo visitantes por antigas fortalezas, uma imagem ao mesmo tempo elegante e profundamente butanesa. Curiosamente, o uso do traje não se limita aos adultos. No Butão, todas as crianças em idade escolar são obrigadas a usar roupas tradicionais diariamente. Seja em sala de aula, em festivais, ou mesmo durante caminhadas por trilhas montanhosas, os estudantes exibem com orgulho suas vestimentas coloridas, criando um retrato vívido da identidade local. Durante as excursões pelas florestas, os guias frequentemente tiram a parte superior do go e amarram as mangas na cintura para se refrescar sem perder o toque cultural. No Butão, preservar o uso de trajes tradicionais vai muito além de uma obrigação. É um ato silencioso de orgulho, uma forma de cada cidadão reafirmar dia após dia sua conexão com as raízes e garantir que a cultura butanesa continue viva em cada passo do cotidiano. 23. Butão. A terra dos festivais únicos. Se há algo que torna o Butão mais vibrante e mágico do que nunca são seus festivais tradicionais, eventos que transcendem o cultural e tocam a alma espiritual de um povo inteiro. Entre os mais marcantes está o Losar, o Ano Novo tradicional do Butão, também celebrado no Tibete. Em meio à alegria contagiante, as pessoas vestem trajes coloridos, participam de danças, encenações teatrais e rituais simbólicos que recontam as batalhas míticas entre o bem e o mal. Esses atos não são meros espetáculos, são parte essencial da espiritualidade cotidiana dos butaneses. Outro destaque é o festival Tsechu, pronuncia-se Tukechu, famoso por apresentar a dança. Cham, uma expressão cerimonial realizada exclusivamente por homens, com movimentos solenes e profundos. Essas danças carregam ensinamentos éticos e filosóficos, sendo consideradas uma forma de meditação corporal. E não podemos esquecer do enigmático Jalang Drub, um festival misterioso que acontece à meia-noite. Ao som de tambores ancestrais que ecoam na escuridão, um grupo de dançarinos mascarados realiza uma coreografia sagrada com a convicção de que os ritmos e os gestos têm o poder de afastar espíritos malignos e purificar o ambiente. É essa fusão entre arte, fé e comunidade que transforma os festivais butaneses em experiências verdadeiramente únicas no mundo. Se algum dia você tiver a chance de visitar o Butão, não deixe de vivenciar um desses rituais. É nesse momento que o país se revela por completo vibrante, profundo e intensamente espiritual. 24. A bandeira nacional. Só pode ser hasteada durante o dia. No Butão, a bandeira nacional só pode ser hasteada durante o dia e deve obrigatoriamente ser recolhida ao pôr do sol. Uma regra que à primeira vista pode parecer simples, mas que revela um profundo respeito pelos símbolos nacionais considerados sagrados e invioláveis na cultura do país. A bandeira do Butão traz a imagem de um dragão branco, uma criatura mitológica poderosa que segura 4 pedras preciosas em suas garras. Cada elemento tem um significado simbólico: pureza, lealdade e força suprema.
Juntos compõem um emblema vibrante de orgulho e identidade nacional. O ato de içar e recolher a bandeira nos momentos corretos do dia não é um mero protocolo. É um ritual cívico, uma forma silenciosa, porém solene, de expressar reverência à pátria. Essa prática rigorosa ajuda a manter viva a herança cultural, alimenta o senso de unidade entre os cidadãos e fortalece o sentimento de pertencimento. É assim que o Butão preserva sua essência com simplicidade, mas também com grande profundidade. V5. O falo como símbolo. O amuleto protetor. Mais peculiar do Butão. Se você visitar o Butão, não se surpreenda ao encontrar imagens inusitadas espalhadas por toda parte em murais pintados, esculturas em madeira ou objetos pendurados nos telhados. Um dos símbolos mais recorrentes é o falo masculino esculpido com esmero e exibido como um ornamento popular. A princípio pode parecer estranho ou até desconcertante. Mas para os butaneses, essa figura vai muito além da fertilidade. Ela representa uma crença espiritual profunda, a capacidade de afastar espíritos malignos e energias negativas. Segundo a tradição local, o falo protege os lares contra ameaças invisíveis, além de atrair sorte e bem-estar para a família. Para os habitantes do Butão, essa imagem não é vulgar. Pelo contrário, ela carrega a força da fé da ancestralidade e da espiritualidade, um elo entre o passado sagrado e o presente cotidiano. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelas 25 curiosidades fascinantes sobre o Butão, um pequeno país que abriga um universo de profundidade cultural e uma filosofia de vida que inspira o mundo inteiro. Qual foi o fato que mais te impressionou? Pessoalmente, admiro profundamente as políticas ambientais do Butão, um dos pilares que sustentam sua reputação como um dos países mais felizes do planeta. E você compartilhe nos comentários. Qual curiosidade mais tocou o seu coração?